Olá, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade aqui. Vamos ver quantas partes vai ficar esse vídeo, tá, gente? Que eu tô meio enrolada aqui. Mas a fofoca é tanta, né? Mas eu tenho que contar. Enfim, conforme eu disse no vídeo anterior, para quem assistiu, eu não me deixei abater diante da situação. Eu estava ali com a cara enfaixada, com a testa rachada, com a cabeça doendo, né, gente? Com o rosto doendo. O meu nariz aqui, o ossinho do meu nariz ficou... não deslocou, mas ele ficou inchado, né? Ficou, quando eu botava o dedo aqui em cima, eu senti aquele osso inchado. Aí eu pensei, meu Deus, eu já sou epilética há alguns anos, isso nunca tinha acontecido na rua, e eu comecei a temer, né? Não me deixei abater, mas como todo ser humano, fiquei com medo sim, né? E aí a minha filha ficou preocupada comigo, e meu filho também, aí começaram a dizer que eu não deveria andar sozinha na rua, mas eu sou uma pessoa que a minha fé em Deus está acima de tudo, né? Deus não dá nenhum sofrimento, nenhum desafio maior do que a gente seja capaz de aguentar. E além do que, eu sei que tem muita gente por aí nessa vida sofrendo muito mais, muita gente passando por tormentas muito maiores do que a minha. Eu sempre pensei muito nisso, que existem pessoas com deficiências, com dificuldades muito superiores à minha, então não sou eu que vou ficar aqui, né, alecrim dourado, parada, esperando as coisas acontecerem. Não, eu vou correr atrás, eu vou me cuidar, mas vou correr atrás do prejuízo. Vou trabalhar, vou fazer o que eu gosto, vou ganhar dinheiro, vou pagar minhas contas e vou viver. Para a honra e glória de Deus, eu vou viver, né? Então, o que aconteceu? Depois que foi o tempo de tirar os pontos e tal, eu voltei às atividades e adivinha qual foi a primeira rua que eu fui visitar para vender? Lá na mesma rua, né? Inclusive eu fui agradecer algumas pessoas, né? Principalmente minha amiga, a cliente, que eu saí da casa dela, porque ela telefonou para minha filha, avisou, minha filha veio correndo desesperada, né? Aquela correria toda. Mas enfim, eu agradeci algumas pessoas que ajudaram, né, lá comigo, e pedi desculpa por aquela coisa feia de ver uma pessoa. É horrível você ver uma pessoa tendo crise convulsiva. E muita gente lá falou, não, a gente jamais deixaria de ajudar você, a gente vê a sua batalha aqui todo dia, mas enfim, gente boa é outra coisa, né? É outro nível, outro patamar. Enfim, continuei trabalhando, e quando eu conto essa história para os outros, as pessoas falam, mas você não pode andar sozinha na rua. Aí eu falo, não estou só, estou com Deus, eu nunca estou só. E depois, quando eu fui no médico, né, ele pediu um exame para mim, aparentemente não tinha nada demais, e ele falou que talvez tivesse que reajustar a dose do remédio, né? E ele aumentou um pouquinho a dose do remédio, foi só isso mesmo. Mas assim, em nenhum momento eu me deixei abalar e jamais pensei em parar por conta da epilepsia. Até hoje os médicos não sabem por que eu fiquei epilética. Eles acham que pode ter sido emocional, por eu ter visto minha mãe falecer na minha frente, né? Enfim, ela veio a óbito na minha frente, no hospital, e talvez o meu cérebro não tenha processado muito bem esse tipo de emoção. Então eles acham que foi isso, mas isso são conjecturas, suposições da medicina. Ninguém sabe ao certo por que eu fiquei epilética. E, sinceramente, eu acho que eu nem quero saber. Eu quero que Deus me ajude a viver. É só isso que eu quero. Eu só peço a Deus todo dia força e saúde para viver. Mas como 2018 não podia parar por aí, não é? Mais tarde, lá para setembro, acho que foi antes do meu aniversário, que eu faço aniversário em outubro, lá para setembro eu comecei com uma tosse que não passava por nada. Uma tosse que de vez em quando me ataca. Uma tosse que a minha garganta doía demais de tanto tossir. E até para eu sair na rua era difícil. Se fosse agora na época da pandemia, o pessoal ia me botar para correr. E eu tossia muito. Eu não tinha febre, mas eu tossia demais e sem parar. Tinha que dormir sentada. E ainda tinha uma chieirinha ainda, né? Uma chieira igual de gato, né? Um cansaço terrível. Mas aí o que aconteceu? Eu de teimosa, eu fiquei ainda 5, 6 dias tossindo sem parar. Mas aí um belo dia de manhã eu fui lavar o rosto na pia do banheiro, tossi, quando eu fui cuspir, saiu sangue. E eu, se eu vejo sangue, aí eu vou no médico rapidinho. Eu vi sangue, pensei mil e uma coisas, né? Então eu fui no hospital, e para minha infelicidade, né, gente? Nem todo mundo trabalha com eficiência, nem todo mundo trabalha com carinho e com paciência. O médico que me atendeu lá, geralmente eu tenho sorte nas UPAs, mas naquele dia foi cruel para mim. O médico que me atendeu mandou fazer um raio-x, né, esperar o resultado,
mandou eu fazer 3 nebulizações. Quando eu fui fazer a nebulização e levei lá um medicamento na veia, que doía pra caramba, a enfermeira escutou eu chiando, ela perguntou pra mim assim, você tem bronquite? Aí eu falei pra ela assim, bom, até ontem não. Né? Ela falou, não, você tá chiando tanto e tal. A enfermeira falou isso, tá? Quando eu voltei, eu terminei as nebulizações, quando eu voltei pro médico, ele viu o raio-x e falou pra mim assim, eu quero que você procure um tisiologista, que é um especialista, porque pelo jeito, do jeito que o catarro tá aqui no seu pulmão, tá muito tomado, você tá sofrendo de tuberculose. Ele me deu um pré-diagnóstico de tuberculose, eu fiquei desesperada. Aí ele perguntou para mim, tá nervosa? É só você ir no médico, deixa daqui uns 2 dias, você vai lá fazer o teste do escarro, né? Tem que escarrar no potinho, catarro. Eu vou passar uns remédios aqui, antibiótico, para melhorar o seu cansaço, um antialérgico, não sei o quê. E você vai, isso era na sexta-feira, ele falou, na segunda-feira você vai fazer o teste do escarro, porque do jeito que tá, a posição que tá aqui, no seu raio-x, não sei o quê, muito catarro, e a posição que tá tomando um pulmão e isso pode ser tuberculose mesmo. E é horrível você, sabe, você ouvir um diagnóstico desse, porque eu pensei nos meus filhos logo, né? Porque se eu tava com tuberculose, é uma doença que é transmissível, né? Que a pessoa pode passar para os outros em casa. Então, quando eu saí de lá, eu saí chorando tanto, né? Que a minha filha que estava comigo, ela falou para mim assim, o que foi, mãe? Porque ela viu a minha cara, né? Aí eu falei para ela assim, eu não conseguia nem falar. Aí eu falei para ela tuberculose, ela também ficou, né, desesperada, porque ela pensou, se a senhora tá, eu posso estar, o Luiz também. Então, na segunda-feira, a gente logo de manhã, a gente foi lá, os 3, para fazer exame, porque eu pensei logo, e ela também pensou, que estaríamos todos contaminados, né? Só que é o seguinte, o remédio que esse médico me passou, os antibióticos, e o antialérgico xarope que ele passou, fizeram em 2 dias o meu catarro murchar, sumiu, o catarro sumiu como mágica. E eu melhorei bastante até segunda-feira, mas fui lá fazer o tal do teste de escarro. Aí o que aconteceu? Na hora que o moço me deu o potinho para mim, para eu fazer o teste de escarro, cadê que tinha catarro para cuspir? Não tinha. Eu puxava, tentava tossir, não conseguia, não tinha nada. Então ele falou assim, não dá para fazer o exame se não tem catarro. Aí eu imaginei, bom, se não tem catarro, eu tava melhorando, gente, eu tava melhorando. Se não tem catarro, então não tem como eu fazer exame, eu vou embora para casa. Aí depois eu fui em outro médico, né? E o outro médico falou para mim que os antibióticos que ele me passou eram para quem estava com princípio de pneumonia, né? Para tratar pneumonias, né? Então ele falou assim, ele olhou meu raio-x e deu o parecer dele e falou, você me parece estar com uma pneumonia fraca, mas não com tuberculose. Ele falou, opinião minha. E outra, se você estivesse com tuberculose, você estaria perdendo muito peso, né? A questão do sangue, você tossiu e saiu sangue, por quê? Porque a sua garganta estava irritada, tanta força que você fez, né, com os músculos para tossir, acabou irritando a garganta e saiu sangue. Aí ele perguntou para mim, você ainda tá tossindo, ainda tá saindo sangue? Eu falei, não. Aí ele falou, então, querida, eu acho que não há, né, motivos de você se preocupar com isso. E de fato, né, eu deixei os dias passarem e fiquei com aquilo na cabeça ainda. E aí o tempo passou e eu fui ficando radiante de novo. Aí o que aconteceu? Passaram-se alguns meses naquele ano mesmo e eu comecei a ter essas tosses de novo. E fui no médico, aí ele falou pra mim, minha filha, com essa chieira de gato que você tá aí, você tem bronquite. Você precisa comprar um inalador, fazer nebulização sempre, porque você tá com quadro de bronquite asmática. Olha só. Aí eu falei, mas depois de velha, meu Deus do céu. Aí eu falei, tá, Senhor, eu não vou reclamar. Meu Deus, eu não vou reclamar, porque é melhor bronquite do que tuberculose, né? Pelo menos bronquite não passa pra ninguém. Mas enfim, gente, aí eu fiquei com a tal da bronquite que me ataca em épocas de inverno, época de primavera. Inclusive, ano passado eu tive, né? Eu tive um tempo que eu fiquei de cama, tossindo sem parar, tossindo, a garganta irrita, sangra mesmo um pouquinho, mas definitivamente não era tuberculose. E vocês não sabem o que causa, o transtorno que causa na mente de uma pessoa ouvir um diagnóstico errado de um médico, né? E achar que contaminou a casa toda. Gente, é horrível, mas para honra e glória de Deus,
Outras pessoas sensatas apareceram no meu caminho, né? Outro médico assim mais sensato, né? E eu pude constatar que não tinha tuberculose, graças a Deus não, né? Claro que eu sei que tuberculose tem tratamento, tem cura, né? Se a pessoa seguir direitinho, mas eu não desejo isso para ninguém, nem para mim, nem para você que está me assistindo. Então, tudo isso aconteceu num pacote só, no decorrer de 2018. A minha estrutura emocional ficou muito abalada em 2018, né? E além disso, meu filho estava sofrendo com transtorno de ansiedade também naquele ano. Eu estava quase pirando, quase pirando da batatinha, né? Enfim, tudo isso num ano só, gente, no ano de 2018. Eu torcia para que aquele ano acabasse logo, porque no ano só me aconteceu tanta coisa desagradável, né? Mas a minha fé em Deus continuou, porque desistir não é uma opção. O ano de 2018 passou, 2019 começou e a minha história recomeçou. Porque, gente, eu não desisto. Enquanto houver vida, há esperança. E a minha vida não tinha acabado. Eu simplesmente estava abalada, né, com os últimos acontecimentos, que é bem natural, né? Eu demorei um pouquinho para poder me reorganizar, mas consegui pagar os boletos, consegui comprar ainda mais e consegui, né, tratar, ter mais cuidado com a minha epilepsia. Eu agora estou mais, né, cautelosa. Se eu estiver me sentindo mal, não saio de casa. A bronquite ataca de vez em quando, eu fico com cheirinha de gato, mas nada que um xarope não resolve, uma nebulização. E muita fé e oração, muita persistência, acreditar demais na vida, acreditar no que é bom, acreditar naquilo que Deus tem de bom para minha vida. Então eu digo para vocês, 2020 não foi meu pior ano, não foi, gente. Com certeza não foi, pode ter sido para outras pessoas, né, lamentavelmente. Mas para mim eu só tenho a agradecer a Deus, que 2018, ó, passou muito tempo e eu quero deletar da minha memória. Mas antes eu tinha que compartilhar com vocês. Desculpe se o vídeo ficou longo, mas assista até o final, porque na verdade é um desabafo, mas é uma mensagem de carinho que eu deixo para vocês. Não desistam. Desistir não é opção. É Deus quem dá, é Deus quem tira, Deus é que sabe de todas as coisas. Beijos no coração. Agora eu vou almoçar. Fui!